tudo bem? Vamos voltar a resolver questões do exame de suficiência. Neste vídeo nós vamos resolver a questão de número 24 do exame de suficiência 2016.1 e a questão diz assim: em relação à apuração dos custos por produto, considerando-se uma determinada capacidade instalada, classifique os custos a seguir como fixos ou variáveis e em seguida assinale a opção correta. 1. Custo com material de embalagem, componente do produto. 2. Custo com depreciação das máquinas, apurada pelo método linear. 3. Custo com salário e encargos do supervisor da provisão, a quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de 3 tipos de produto. Todos produzidos no período. A sequência correta é: alternativa A, fixo, fixo e variável. Alternativa B, fixo, variável e variável. Alternativa C, variável, fixo e fixo. Ou alternativa D, variável, variável e fixo. Bom, pessoal, apesar do exame de suficiência na próxima edição vai apresentar menos questões de custos, é sempre interessante dar uma olhada em critérios de rateio, porque pode ser que caia, né? E também a questão da nomenclatura básica de custos. O que é custo, o que é despesa, né? Saber diferenciar esses dois termos, né? O custo está ligado à produção, a despesa está ligado a vendas e questões administrativas, né? De uma forma básica e geral. Mas é também interessante verificar os tipos de custos que nós temos. Os principais são direto, indireto, fixo e variável. Essa questão fala do fixo e do variável, mas a questão 22, que você pode até assistir a resolução dela aqui nesse canal, fala da questão dos custos diretos e indiretos. Mas eu vou dar uma revisada aqui só para a gente entrar nessa questão 24. Quando eu falo de custo direto ou indireto, eu falo da relação que esse gasto que eu tenho, que esse custo que eu tenho, tem com o produto que eu estou fabricando. Se ele está diretamente ligado a este produto, ele é um custo direto. Como assim? A matéria-prima que eu vou utilizar para fabricar aquele produto específico é um custo direto. A mão de obra habilitada para produzir uma determinada mercadoria específica, que ela é especializada para aquele tipo de produto, a mão de obra, o salário desse pessoal vai ser um custo direto. Já o custo indireto é aquele que tem relação com o produto, mas de forma indireta. Por exemplo, o aluguel da fábrica. Vamos imaginar que eu tenho um galpão alugado onde eu fabrico 10 produtos diferentes. O aluguel, ele está ligado de uma forma geral a todos os produtos. Eu não posso dizer assim que o produto X, ele tem tanto do aluguel, né? O aluguel, ele está relacionado tantos por cento com o meu produto X ou Y. Para eu dizer isso, eu vou utilizar um critério de rateio, que é algo assim subjetivo e que é algo assim que pode não ser exatamente aquele valor, porque este custo não está diretamente ligado ao meu produto, ele serve para vários produtos de uma forma geral. É diferente da matéria-prima que eu fabrico desses 10 produtos. Cada produto pode ter uma matéria-prima específica, ou cada produto vai demandar uma quantidade específica de matéria-prima. Mas o aluguel não, é geral. Todo mundo usa ali da mesma forma, certo? Então é um custo indireto. Mas o custo fixo e variável, ao invés de estar ligado a forma de relação que eu tenho com o meu produto, está ligado à quantidade de produção. Se independente de produzir mais ou menos, o meu custo se mantém o mesmo, ele vai ser um custo fixo. Por exemplo, o aluguel da fábrica. Se eu produzir 1000 unidades ou 10.000 unidades, não importa. A pessoa que está me alugando o galpão vai cobrar o aluguel da mesma forma, independente se eu produzir muito ou pouco. Certo? Então, independente do meu nível de produção, o meu aluguel permanece o mesmo. Então, é um custo fixo. Mas, quando o meu custo ele vai mudar de acordo com a quantidade que eu vou produzir, ele é um custo variável. Por exemplo, se esse mês eu vou produzir 1000 unidades, eu vou ter
precisar de uma quantidade X de matéria-prima. Mas se no mês que vem eu vou precisar produzir 10.000 unidades, eu já vou precisar de outra quantidade de matéria-prima. E aí o valor desse gasto que eu vou ter com matéria-prima vai mudar dependendo da quantidade que eu vou produzir. Por isso vai ser um custo variável. Então a questão 24 traz três tipos de custos para a gente classificar como sendo fixo ou variável. O primeiro que ela traz é o custo com material de embalagem componente do produto. Então vamos pensar da seguinte forma: se eu for produzir 1.000 unidades de mercadorias ou produzir 10.000 unidades de mercadorias, a quantidade de embalagens que eu vou precisar vai mudar? Vai, porque se eu vou precisar de se eu vou produzir 1.000 unidades, eu vou precisar de 1.000 embalagens. Mas se eu for produzir 10.000, eu vou precisar de 10.000 embalagens. Então a quantidade de embalagens vai mudar de acordo com a quantidade que eu vou produzir. Consequentemente, o custo para adquirir essas embalagens também vai ser alterado. Então, o primeiro custo que a gente tem é um custo variável. Depois eu tenho aqui custo com depreciação das máquinas apurada pelo método linear. Lembra que o método linear é aquele que eu pego o valor do meu bem, divido pela sua vida útil. Então, todo ano eu vou ter um valor X para depreciar. Vai ser constante pelo método linear, independente de produzir 1.000 unidades ou 10.000 unidades. Se eu calculo a minha depreciação pelo método linear, ela vai ser constante. Então, no caso da depreciação linear, vai ser um custo fixo. Por que eu estou frisando bem que é por conta da depreciação linear? Porque eu posso ter, até a CPC permite que você tenha critérios diferenciados para depreciação. E você pode colocar lá a sua depreciação pelo número de unidades produzidas. Se eu utilizo o critério pelo método, pela quantidade de unidades produzidas, no ano que eu produzir mais mercadorias, meu custo de depreciação do meu bem vai ser maior do que no ano que eu produzir menos mercadorias. Então, nesse caso, se a questão trouxer que o critério de depreciação é pela quantidade de unidades produzidas, então é um custo variável. Mas a questão diz que é pelo método linear, que é simplesmente pegar o valor do meu bem, dividir pela vida útil e eu vou ter sempre aquele mesmo valor de depreciação ano após ano. Então vai ser um custo fixo. O terceiro item é custo com salários e encargos do supervisor de produção, a quem estão subordinadas as equipes responsáveis pela fabricação de 3 tipos de produtos, todos produzidos no período. Então, o salário da supervisão. O supervisor, ele é diferente do produtor. Vamos imaginar uma fábrica, certo? Onde cada pessoa da produção, ela vai fabricar seus produtos e de acordo com as unidades que ele produz, ele tem um percentual ali. Então, se o cara produz mais, ele vai ganhar mais. O salário dele vai ser maior. No mês que ele produzir menos, que ele conseguir produzir menos unidades, seu salário também vai diminuir. Mas o salário da supervisão não está relacionado à produção. Por quê? Porque o produtor, o supervisor, ele não está ali. Se o supervisor produzir 1.000 unidades, ele vai receber por 1.000 unidades. Se ele produzir 2.000, não. O supervisor, ele não está ali na produção, ele está supervisionando. Independente da produção dos produtores fazerem mais mercadorias ou menos, eu vou ter que pagar o salário desse supervisor que foi acordado. Então vai ser um custo fixo. Temos que observar também que no contexto brasileiro você já acerta com o seu funcionário um salário para ele. Então, essa questão de tratar o salário como um custo variável é muito mais uma questão da nomenclatura internacional que os livros muitas vezes adotam para nós. Mas a gente sabe que mesmo em linhas de produção, em muitas empresas acontece de você contratar um salário com aquela pessoa e ser aquele salário X. Agora, se houver comissões ou se houver horas extras, aí esses valores a gente realmente vai tratar como custo variável. Se você contratar alguém com um salário como horista, o horista é um custo variável também. Mas
um salário de um acordo, assim, você vai ganhar X todo mês, esse valor X vai ser um custo fixo. E no caso do supervisor, ele não vai produzir nada, ele vai supervisionar. Então o salário dele não está ligado à quantidade de unidades produzidas. Por isso vai ser um custo fixo. Então a alternativa certa para essa questão é a alternativa C. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado desse vídeo e vejo vocês no próximo vídeo.